e eu comi. Aleluias. Gênesis 21, aleluias. Glória a Deus, o Senhor está neste lugar. Amém. 21:12. Contudo, Deus orientou: não te lastime por causa da criança e de tua serva. Tudo que será te pedir, concede-o, porque Isaac, Sara te concedeu, por enquanto Isaac é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas o filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ela também é tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e recipientes de couro cheios de água fresca, e os entregou a Agar. E o sendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que a carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi se cercar por perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava-se consigo mesma: não suporto ver meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou: Agar. Encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá de onde o tu deixastes. Erga-te, pois, levanta o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber, e também bebeu. E Deus esteve com o menino. O menino cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu uma esposa na terra do Egito. E a igreja se assenta dizendo glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Soberano Deus e amado Pai, Senhor, em concordância com todas as orações que foram entoadas neste lugar, ó Pai. Pai, eu me coloco aqui, Deus, como um vaso. O vaso é pequeno, mas é teu. A palavra é tua, Deus. A palavra que ela é viva, que ela é eficaz. A palavra que é mais penetrante, como a espada de dois gumes. A palavra que tem poder para abater, para levantar. A palavra que tem poder para vivificar. Senhor, o que nós acabamos de ler é a tua palavra, e nós cremos, Senhor, que ela vai prover no meio de nós aquilo que lhe apraz nessa noite. Aleluia. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra. Abra os nossos ouvidos, limpa o nosso coração, e tudo aquilo que não provém do teu Espírito, ó Pai, se aparta de nós neste lugar, porque este lugar é teu, a ti te pertence, a ti toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Amém. E amém. A igreja dá uma salva de palmas, porque o Senhor está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Igreja, a palavra como nós acabamos de mencionar aqui é uma palavra que todos nós conhecemos. Gênesis, no seu capítulo 3, menciona aqui a queda do homem. E como eu disse para você, o dia específico hoje é para os pais. E desde a terça-feira eu fiquei me enganando, pastor Rafa. O porquê dessa palavra e o Senhor me deu lá depois do 21. E eu quero trazer para você o que Deus propôs no meu coração, e Ele disse: a queda de um filho e o amor de um pai poderoso. Aleluia, meu Deus. Gênesis 3, aqui ressalta, todos nós conhecemos que o Senhor colocou
te mandou. Aleluia. Porque a sua desobediência pode levar você a viver momentos muito difíceis. E aqui vemos a história da queda do homem. Descreve a transgressão de Adão e Eva. A abertura de seus olhos para o conhecimento do bem e do mal. Talvez se eles não tivessem comido aquela fruta, eles teriam vivido a magnitude da maravilha e da bondade de Deus até hoje. Mas como para tudo, debaixo do céu, em cima do céu, em cima da terra, há um propósito determinado por Deus, eles comeram do fruto. Por desobediência, por desordem, sim, mas comeram do fruto. E aí veio o primeiro pecado. Aleluia. Aleluia, Pai. Após a falha de Adão e Eva, houve a tentativa de esconder a sua culpa de Deus. Ao comerem do fruto proibido, Adão e Eva veem a sua nudez e se envergonham. Ao menos se envergonharam. Porque hoje, no século ao qual nós vivemos, quem erra, às vezes sai como o certo. Encobre o seu pecado, encobre a sua nudez e não tem coragem de admitir nem diante do Pai. Aleluia. Eles se escondem de Deus, mas no versículo 9, o Senhor Deus colocou o homem indagando onde é que estás. Deus não sabia onde Adão estava, sabia? Mas ele perguntou: onde estás? Para quê? Para que ele rompesse a vergonha, para que ele rompesse o pecado, para que ele rompesse a vergonha de se aproximar do Pai e se aproximar da oportunidade de viver uma nova história. Aleluia. Deus chama Adão, e esse exemplo é uma busca de Deus pelo homem. É a busca de Deus por nós, mesmo sendo desobedientes, mesmo sendo falho. No versículo 10, aleluia, o homem declarou: ouvi o som do seu caminhar no jardim. Adão revela que está com medo, se esconde por causa da sua nudez. O peso da desobediência na sua consciência te faz querer parar, te faz querer retroceder. O peso do pecado na sua consciência vai querer você se afastar de quem quer você mais perto. O peso daquilo que te afasta de Deus não afasta o Deus de você. É você que se afasta. Ele chama: vem, filho. Como que você sabe que você está nu? Como que você sabe? Você pode vir como está, porque ele diz: vem como estás. Aleluia, Pai. Glórias a Ti, meu Deus. E Deus não desiste de um filho. Ele tem sempre um novo e o melhor para você. Amém, Para meu mim. Deus. Aleluia. Reconheça que é filho. Reconheça a sua nudez diante de um Deus que não vai acobertar o seu pecado, mas vai te lavar, te remir, te sarar, te purificar e te chamar de filho. Porque você é filho. Isaías 9:6 diz: Pai da eternidade. Ele quer dizer o quê? Ele é a fonte da vida eterna para aqueles que nele creem. Aleluia. Príncipe da paz aponta para a função de Jesus, que é a fonte da paz verdadeira. Reconciliação entre Deus e o povo. Nós somos falhos e infiéis hoje, mas o Senhor, desde lá no Éden, Ele não desistiu do Filho. Amém, Pai. Ele não desistiu de mim e de você. Glória a Deus. E Ele está dizendo para mim, para você: reconheça a sua nudez diante de mim, porque eu tenho um recomeço para a tua vida. Glória a Deus. Você que é pai que está aqui nessa noite, reconheça a tua falha.
percas, mas Deus, Ele não desiste mesmo que você falhe. Aleluias. Mas Elis, você depois de Gênesis 3, você pulou para 21. Não foi eu, foi o Senhor. Amém, meu Deus. Porque o começo o Senhor quis me mostrar e trazer para você que mesmo que você tente tampar a sua nudez, os olhos deles estão sobre toda a terra. Aleluia. E Ele tudo vê. Aleluia. Nada está encoberto nos olhos de papai. E nesse dia dos pais ele está dizendo: eu estou lapidando e forjando pais que não vão ter vergonha de mostrar sua nudez diante de mim para gerar filhos para o meu altar. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, aleluias. Gênesis 21. Essa palavra ela me quebrou. Porque é uma palavra que trouxe para a minha realidade. E a realidade a qual eu vivi aos 15 anos de idade. Uma realidade que muitas pessoas aqui talvez viveram ou vivem. A palavra que nós lemos em Gênesis 21 vem nos falar a história de um rapaz que viveu uma fase muito difícil na sua vida. Assim como nós já vivenciamos, assim como talvez muitas mães aqui já vivenciou, que hoje são pães, né? Como fala, mãe e pai. Hoje eu vim falar para você de Ismael. Gênesis 3. Um pai que não esquece do filho. Gênesis 21. Um pai que manda o filho para o deserto. Igreja, Ismael, ele é fruto de uma precipitação humana diante da palavra liberada, de uma profecia liberada no meio de uma família. Sara recebeu de Deus uma palavra, de que ela iria gerar. Só que passou-se tempos, anos, Sara não gerou. Então ela quis dar um jeitinho brasileiro de acelerar o processo do cumprimento da promessa. Aleluias, meu Deus. E aí o que ela faz? Ela pega uma escrava, coloca dentro da tua casa, manda deitar-se com o teu marido, e essa escrava gera um filho de uma escrava, mas foi gerado por desobediência, por não saber esperar o cumprimento da promessa. E quantas vezes nós recebemos de Deus uma promessa e nós não esperamos o tempo dele porque achamos que o tempo dele está demorando e colocamos a nossa carrocinha em frente dos bois e depois estamos lá no deserto sofrendo e culpando ainda ao Senhor. É verdade, meu Deus. Aleluias. Mas aqui, uma criança inocente, um filho inocente sofre por uma consequência que não foi ele que pediu, que não foi ele que procurou. Uma pessoa se precipita, erra, e de repente, lá no capítulo 21, uma família se separa, porque até então eles moravam todos juntos, eles viviam juntos, a escrava com a sua senhora.
Ismael foi uma criança que cresceu no meio da escassez, no meio do caos, do problema. Porque Sara não olhava mais para Ismael com o mesmo olhar antes de gerar o filho da promessa. Tem uma palavra lá fora que fala assim: você é insubstituível. Mas eu acredito que você não é insubstituível, porque o Senhor te fez único e única. A genética que Ele colocou em você só existe em você. Enquanto Ismael supria a falta de Sara, ela cuidou. Mas aí, no meio de viver o cumprimento dessa profecia do Senhor, Sara se irrita ao ver os meninos crescendo e fala para Abraão: despede a escrava e o menino, expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro como meu filho. Não gere antes da última palavra de Deus, igreja. Você pode ferir e ser ferido, e se tornar escravo de sua decisão precipitada. Por essa atitude, Abraão não soube gerenciar a tensão entre Sara e Agar, entre Sara e a sua escrava. E seu filho teve que ouvir do seu próprio pai: vocês irão embora daqui. E assim Ismael foi mandado para o deserto. Eu posso imaginar que nesse momento, quando uma criança ouve o pai falar com a mãe, que aí ele deve ter experimentado uma dor muito forte, uma dor de abandono, uma dor de inexistência. Porque a gente não sabe qual era o convívio entre Sara, Agar, Ismael e Isaac. Conjecturando eu aqui que no domingo eles estavam lá almoçando, como hoje muitos pais, muitas famílias se reuniram. Já pensando assim: eles estavam lá almoçando, e de repente Sara olha: epa, esse menino tem um destaque aí. Esse menino vai tomar a frente do meu filho é o filho da promessa. Mas eu quero trazer na tua memória, e já quero liberar sobre a tua vida aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você vai viver, pode passar céus e terra, mas a palavra dele permanece fiel sobre a tua vida. Se ele disse que ele vai fazer na tua vida, ele vai fazer na tua vida. Se ele disse que vai fazer na vida da Rayane, ele vai fazer na vida da Rayane. Aleluia, Pai. Porque o meu Deus e o seu Deus, ele não erra o nosso endereço. Amém, meu Deus, aleluia. E Sara se aborrece e se questiona que o filho da escrava fosse herdeiro assim como o filho dela. Então Abraão, a Bíblia fala no dia seguinte, no versículo 14, tomou os pães, um recipiente de couro cheio de água fresca, e despediu, inchou o menino no colo da mãe e o despediram para o deserto. A Bíblia também fala lá atrás que outrora Agar, com o filho ainda no ventre, ela fugiu de Sara. Só que agora ela não está fugindo, ela está sendo despedida, despejada. Agora veio a ordem de despejo. Aleluia. Quem é despejado não tem para onde ir. Quem é despejado não sabe o que fazer, porque pela lógica humana, Ismael
despediu para o deserto. Aí a escrava pega o menino e vai para o deserto, sem direito de se questionar, porque a escrava não tinha direito. Sem direito de reivindicar o seu próprio direito, porque ela não tinha. E agora? Abraão, o que eu faço? Se vira. Na ótica humana é despejada, sem favor nenhum. Escrava. Que o deserto mate. Essa mensagem está sendo para mim e para você, igreja. Amém, Pai. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui neste lugar. Glórias a Ti, meu Deus. Sem direito a se queixar. Sem direito a exigir mais. Essa pane seguiu o deserto para dentro. A Bíblia diz que eles partem vagueando perdidamente pelo deserto. E quem está perdido não tem direito de escolha. Quem está perdido, está perdido. Não sabe nem como chegar e nem como voltar. E aí, no deserto, durante o dia, o calor é insuportável. E à noite, é provável morrer de hipotermia. É um frio insuportável. Ela foi com teu filho, sem direito a agasalho, sem direito a um camelo, para alcançar um local mais rápido. Enquanto tinha água, o menino sobrevivia. Mas a Bíblia diz que perdido no deserto, a água acabou. Perdido no deserto, a água acaba. E agora, Agar? O limite chegou. Ponto final. Acabou a água. Ponto final. Ela pega o menino. No versículo 16. Na distância de um arco e flecha. Deixa o menino embaixo do espinheiro que nem sombra dá. Deixa o menino ali e se afasta, porque para ela era o fim. Ela se afasta, ela chorando do lado e o menino chorando lá debaixo do arbusto, do espinheiro. Talvez eu estou falando para alguém aqui que deixou o seu filho descansando embaixo do espinheiro e veio buscar água. Aleluia. Aleluias, meu Deus. O deserto não é para te matar, igreja. O deserto é para fortalecer Amém, e Pai. gerar em você aquilo que o Senhor quer fazer. Aleluias, meu Deus. Ponto final. A Bíblia diz que enquanto ela chorava do lado, o menino chorava lá embaixo, o anjo nem desceu, ele simplesmente bradou no céu e disse: Agar, encorajou, Agar, por que te aflige?
E quando ela vira para o lado, ela vê um poço no deserto. Aleluia, Pai. Ela vai lá, enche o homem, bebe e dá ao menino. E não precisou voltar para trás para pedir a Abraão, a Sara, de novo um teto. Porque nós sabemos que nós sobrevivemos mais se nós tivermos água do que alimento. O nosso corpo resiste à falta de alimento, mas à falta de água não. A Bíblia diz que o anjo bradou no céu e disse a Agar: por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixastes. E então no 19 Deus fala que a Bíblia é a palavra santa do Senhor. Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar sua fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Aleluia, Pai. Gênesis 3. Adão abriu os olhos ao comer o fruto proibido. Mas em Gênesis 21, Deus abriu o olho de Agar no meio do deserto, porque é o Deus que cuida de filho lá no jardim, mas também cuida no deserto. Aleluia, meu Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo que Deus abriu os olhos de Agar Aleluia, Pai. e ela pôde enxergar uma fonte. Aleluia. O deserto não tem fonte, igreja. O deserto não tem água. Deserto é escassez. Deserto é calor. É frio durante a noite, é calor durante o dia. Não tem escape, a não ser que Deus brade no céu e desce com o livramento. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Ela dá para o menino a água. Aleluia. Ela dá para o menino água, leva-o e vai adiante. E a Bíblia diz que o menino cresceu no deserto, viveu no deserto e se tornou flecheiro. O que quer dizer flecheiro? Alguém que Deus levantou para cumprir um propósito. Alguém que Deus usa como flecha para alcançar o que Deus quer realizar na terra. Aleluia, meu Deus. Você é flecha. Você é flecheiro. Aleluia. Aleluia. Deus te chamou como flecheiro. Aleluia. Você está vivendo no meio desse deserto para ser flecheiro. Aleluia. Comece a abrir essa boca santa e dizer que você está no meio do deserto, mas Deus está mandando leite e mel para você. Está te faltando algo. Pede, chora, porque Deus ainda escuta choro do filho teu. Aleluia, meu Deus. Talvez está te faltando aquilo que você acha que você precisa, mas papai está te provendo aquilo que você precisa ter Aleluia, meu Deus. para sobreviver no meio do deserto. Amém, Pai. Aleluia. Como é que pode? O deserto é para matar. Foi jogado para morrer, mas ele cresceu, ele viveu e se tornou herói, porque Deus era com o menino. Aleluia. Deus era com o menino. Era Deus falando, também é filho, está no deserto, mas também é filho. Aleluia, meu Deus. Isaías 49 diz: pode-se uma mãe se esquecer de um filho, mas Deus, ele não esquece de você. Aleluia, Pai. Ele não esquece de um filho seu. O seu nome está cravado na palma das mãos dele, igreja. Aleluia. O deserto não é para você morrer. O deserto não é o fim. O deserto não mata quem é filho. Aleluia.
e chamou Agar, porque te afliges. E o Senhor está perguntando para você, por que te afliges nessa noite? Aleluia, meu Deus. Você é pai, mas você também é filho. Aleluia. Você é pai, mas também é filho. Pega o arco e flecha e vai. O pai do Éden não abandonou o filho. Ele refez o propósito original. O pai do capítulo 21 despediu o teu filho sem direito a nada. Mas assim como Deus tinha uma promessa na vida de Sara, que ela geraria Isaac, Ismael também era filho e tinha uma promessa de que ele se tornaria pai de uma grande nação. E a palavra de Deus ele se cumpriu, sabe por quê? Porque a palavra de Deus lá no vídeo diz que Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu uma esposa que era da terra do Egito. Aleluia, meu Deus. Como? Que no Egito ele se tornou flecheiro, ele se casou, ele teve família e ele sobreviveu. Porque deserto não mata filho. Aleluia, meu Deus. Pare de viver como coitadinho, como coitadinha. Papai me esqueceu, meu pai me abandonou. Eu estou vivendo uma maior dificuldade porque o pai que me gerou não olha para mim, não cuida de mim, não quer saber de mim. Você não pediu para passar por isso. E aqui eu queria abrir isso e vou entrar onde o Senhor me quebrou no meio dessa palavra. Aos 15 anos, mãe. Ao 7º mês de nascida, o Senhor, quem pode conhecer minha mãe é muito brava, gente. Brava, mas não adiantou muita coisa, porque hoje eu falo que você educar o teu filho e tua filha no século XXI é difícil. Eu que eu digo. Fala com Laura assim, não pode, Laura, ela ri da tua cara. Mas a 2003 eu só fazia assim, já sabia que era parar. E aí, igreja? Oi, mãe. E vivi. E minha filha viveu tudo isso que Ismael viveu. Abandono, escassez, dificuldades. Mas apanho, Agar, no meio desse deserto, não desistiu. Amém, Pai, aleluia. E seguiu. E hoje, ela olha para Laura toda empolgada, com seus 21 anos de idade, vendo que Laura vai fazer a cartinha, comemoração Dia dos Pais, e ela dançando. Ela fala, que bom que ela tem pai. E a minha oração para Deus todos os dias é, Senhor, cura lá, porque eu sei que dói.
vida maravilhosa é essa que eu e você vivemos, que é diante do nosso Pai. Aleluia, meu Deus. E no meio disso tudo, dessa perca, outra perca, outro filho distanciado do laço paterno. E aí, Agar, no meio do deserto, já sem forças, já não via mais solução, entra em depressão, tenta contra a própria vida. Meu testemunho, igreja, porque eu achava que não tinha mais jeito, era o meu fim. E aí, um belo dia, Deus usou um flecheiro e uma flecheira e disse: eu vou te levar para conhecer um Pai que cuida, que zela, que ama, que restaura, que faz, que muda, que vai realizar a tua vida. Aleluia, meu Deus. E aí, entra eu dentro dessa igreja aqui, nesse mesmo tempo onde nós estamos, descabelada, como o pastor adora mencionar, arrastando a cara no chão, no meio de um deserto, de um vale, aonde não tinha mais água no meu odre. Estava arrastada pela graça e pela misericórdia. E no dia 19 de junho do ano de 2019, Satanás perdeu. Amém. Eu vim enxotar, eu entreguei a minha vida para o Pai que cuida de mim. Você talvez não está vendo Carol aqui, Carol aqui, mas eu estou vendo ela aqui. Eu estou vendo o Enzo aqui. Eu estou vendo a Carol aqui, o outro Enzo aqui também. Você sabe por quê? Pelos olhos da fé. Aquele que me resgatou no meio do deserto vai prover milagre no meio dos meus. Aleluia, meu Deus. Porque o deserto não é para matar filho. O Aleluia. deserto é para te aperfeiçoar. Aleluia, meu Pode Deus. faltar pão, pode faltar água, mas você vai ser filho. Aleluia. Filho, Oh, aleluia, Pai. e eu aqui estou. Eu não ia falar nada disso, pastor. Mas quando o ministério de louvor estava contando, eu via barulhos, ouvia barulhos, eu via vultos lá fora, que aquele não entra. E o Senhor falou comigo: levanta a tua mão, Aleluia. porque tem filho aqui dentro querendo ir para casa e não voltar. Ai, levanta a tua mão e começa a despedaçar todos os grilhões, que correntes serão quebradas, porque tem filhos que lá no Éden pode ter ficado envergonhado, mas no versículo 21 foi jogado no deserto, mas tem pai que cuida de filho no deserto. Meu Deus, glórias a ti, Pai, aleluia. E aí, foi o que toda a igreja contemplou. Uma nuvem pesada se aproximava de repente. Deserto é para filho que obedece também. Porque enquanto o filho está no deserto e não obedece, não adianta nada. Filho, ouve a voz do teu Deus. Aleluia, meu Deus. E Ele está falando para mim nessa noite. Eu estou abrindo o olho de pessoas aqui. Aleluia. Porque lá fora tem serpentes tentando te cegar, tentando fazer você ouvir a voz que não é para você ouvir. E Deus está falando: eu estou abrindo olhos de pessoas aqui
aí, igreja, em 2021, o Senhor usou o pastor Harson como boca profética na minha vida. Assim também como um excelente pastor que eu não posso deixar de mencioná-lo e agradecer e louvar ao Senhor pela tua vida. Pastor Edinaldo Cardoso. Que um belo dia fui convidada para estar ministrando na igreja. Depois, outro dia, fui acompanhar o missionário Jean. E nesse dia que eu fui acompanhar o missionário Jean, eu passei por uma luta, uma crise no meio do meu deserto muito forte. E lá o Senhor me deu um prazo. Ele disse: nesse deserto eu te dou dia, hora para você ficar. Tenho pressa em cumprir na tua vida aquilo que quero fazer. E eu nunca vou me esquecer dessas palavras. Você sabe por quê, Sandra? Eu nunca vou me esquecer dessas palavras, porque essa palavra começou a gerar dentro de mim o meu ministério. O desejo mais constante de buscar a presença de papai, mesmo estando no meio do deserto, mesmo estando com sede, mesmo estando sem ver provisão. E o Senhor disse para mim: eu passo na tua vida com o vento. Aleluia. E eu tiro daquilo que não é meu e coloco tudo novo no lugar. Aleluia, Pai. E esse vento levou o que não era de Deus e trouxe a minha obra maravilhosa. O meu digníssimo esposo. Pode louvar o Senhor pela vida do meu esposo. Glória a Eu Deus. sei que papai vai pegar esse arquivo, eu falei pra ele. E o Senhor fez tudo novo. Me deu um marido, me deu um casamento, me deu a Laura e agora me deu o Levi. Aleluia, meu Deus. E aquilo que o pastor Raíssa falou no começo, eu me segurei para não chorar. Mas essa noite, grávida no terceiro, no nono mês, não dorme. E eu fui para a sala e eu falei: Senhor, que dificuldade. Aí ele falou assim: eu estou te modificando de dentro para fora. Aleluia, Pai. Eu não tirei ele apenas porque Levi, ele vem de levitas. O Levi, ele vem para cumprir aquilo que eu estabeleci sobre a sua vida. Porque eu disse que você geraria um varão. E eu desacreditada. Porque, assim como a pastora Léa já falou lá atrás, para quem sofria de uma endometriose ovário policístico não podia gerar um, está gerando o segundo para a glória de Deus. Então, igreja, no meio do deserto, essa mãe ela foi forjada. No meio do deserto, essa mãe
Senhor, vou voltar a jorrar. Porque o deserto que existe dentro de você a partir de hoje vai ser transformado em mananciais de águas vivas. Águas vivas no seu interior. E você não foi chamado para morrer de sequidão em meio a tanta abundância que o teu Deus te serve nessa noite. Você não foi chamado para viver de escassez em meio a tanta fartura que se há no reino dos céus. Você não foi chamado para viver perdido quando existe um Pai que lhe propõe um caminho. Você não foi chamado para estar na posição que tu estás, quando na verdade existe uma posição diante de Deus. Nessa noite, o convite é de Deus. O convite é de Deus. Porque só se conforma com um quadro e com um cenário com que vive quem já se acostumou com ele. Mas quem quer mudança de vida sabe que precisa de mudar. Sabe que precisa